Gálatas, capítulo 6, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Graças a Deus. Oremos. Querido Pai, te somos gratos, Senhor, por esta noite, podemos reunir-nos aqui neste santuário, na tua casa, para de ti receber o que tens preparado para nós e também entregar-te o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Que o teu Espírito fale conosco, iluminando-nos o entendimento, nos dando graça e sabedoria e alcançando-nos, Senhor, com a tua palavra naquilo que nós precisamos ouvir. Continue dirigindo-nos aqui nesta noite para a tua glória, para teu louvor. Nós te pedimos assim e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos para trazermos aqui a palavra nesta noite. Alguém pode perguntar assim: o que significa ser igreja? Que implicações há para alguém dizer eu sou igreja do Senhor Jesus? Alguém pode pensar que ser igreja é frequentar uma reunião, é estar sempre presente nos cultos. Isso faz parte de ser igreja. Alguém pode pensar que ser igreja é vestir-se de determinadas formas ou comportar-se de maneira diferente. Isso também faz parte do que é ser igreja. Alguém pode pensar que ser igreja é saudar as pessoas de uma forma diferente, em vez de bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Isso também faz parte de identificar-se como igreja de Jesus. Mas nós vamos ver que ser igreja é mais do que isso. Ser igreja inclui nós vivermos uma fé que não é apenas individual. Ela é individual, mas não é individualista. É uma fé que tem um compromisso com o todo, o corpo da igreja. A Bíblia usa muitas metáforas para falar sobre a igreja. Ela diz que a igreja é um corpo, é uma família, que a igreja é um edifício, que a igreja é uma lavoura de Deus. E em todas essas metáforas, o que nós podemos ver é que existem elementos individuais. Cada edifício tem os tijolos, cada família tem os seus membros, cada corpo tem os seus órgãos, cada lavoura tem as suas plantas. Mas ao mesmo tempo, isso só vai ser perfeito se houver uma unidade, se houver não apenas o crescimento ou a identidade individual, mas em conjunto nós somos igreja. Então ser igreja significa viver uma fé que também é comunitária, que também se importa com o outro, que se expressa numa vida comum, de culto, de crença, de prática. E quando nós olhamos o texto que lemos nesta noite, vamos ver que o apóstolo Paulo, finalizando a sua epístola às igrejas da Galácia, aos Gálatas, ele vai nos falar sobre ser igreja do Senhor, mantendo um equilíbrio entre o cuidado mútuo e a responsabilidade individual. E o que Paulo nos fala sobre essas questões? Hoje vamos ver que ser igreja implica em restaurar os que caem com mansidão,
carregar os fardos uns dos outros e assumir a responsabilidade pessoal diante de Deus pelo nosso crescimento espiritual. Então, em primeiro lugar, ser igreja. Paulo diz que devemos restaurar os que caem com espírito de mansidão. Ele disse: meus irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, porque todos nós, queridos, por mais que lutemos uma vida cristã para andar bem, todos nós estamos sujeitos a tropeços. Somos falhos, fracos, somos pessoas que podemos ainda tropeçar. O apóstolo Paulo entende isso, porque somos humanos. Ele vai dizer no final do versículo: cuidado para que você também não seja tentado. Quando João escreve à igreja, ele diz: filhinhos, não pequem, mas se pecardes, porque esta é sempre uma possibilidade que temos. Mas ele está dizendo: se alguém for surpreendido em alguma falha, em algum pecado, restaurem ou corrijam este irmão com espírito de mansidão. Ele está dizendo que nós precisamos enxergar o corpo como pessoas que podem tropeçar, mas que nós devemos ajudá-los a estar de pé. A palavra que ele usou aqui, restaurem essa pessoa, é a mesma que nos evangelhos, às vezes o texto diz que eles estavam consertando as redes. Então restaurar é cobrir uma falha, é consertar um problema para que ele possa continuar sendo útil, sendo crente, sendo alguém que está de pé, porque o objetivo aqui não é condenar, mas restaurar esta pessoa, e isso deve ser feito, Paulo diz, com espírito de brandura, de mansidão, de humildade, reconhecendo que todos nós somos sujeitos a cair e, portanto, devemos ajudar o irmão a se reerguer. Paulo diz assim: vocês que são espirituais, restaurem o irmão. Às vezes alguém usa a sua espiritualidade como um meio de condenar. Eu sou santo, então não posso tolerar isso. Eu sou espiritual, então não posso conviver com isso. Mas é para os espirituais, para os santos, para os que não são carnais, que Paulo está dizendo: restaure aquele que tropeçar com brandura, restaure-o com carinho, restaure-o com mansidão, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, queridos, que nós devemos restaurar os irmãos, ou restaurar os que estão fracos. Ele nos disse, Lucas capítulo 17, verso 3, se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: irmãos, que não haja em vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, nem maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Porque somos fracos, falhos, tropeçamos, mas o Senhor nos perdoa. Nós devemos também estar prontos a estender a mão do perdão, da restauração, e esse desejo de fazer isso é uma característica de pessoas espirituais, de pessoas guiadas pelo Espírito, de pessoas que têm o Espírito conduzindo a sua vida, porque isso não significa compactuar com o pecado, mas agir com amor. Porque Deus não nos deu o Espírito para nos ensinar a julgar, mas Ele nos deu o Espírito para nos ensinar a amar. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós então precisamos ter este cuidado. Ser igreja é olhar para o irmão com desejo de restaurá-lo, de ajudá-lo, de perdoá-lo.
Jesus nos alertou, como o apóstolo Paulo aqui também faz: tenha cuidado, para que você também não seja tentado. Os discípulos estavam num momento em que parece que não conseguiam orar como deviam, e Jesus disse a eles: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus disse que Pedro, João, que os apóstolos eram fracos, imagine se ele me conhecesse na época. Imagine ele olhando para mim, o que é que ele vai me dizer. Se Pedro é fraco, se João é fraco, imagine Kleber. Por isso ele diz: vigiai, orai, para que vocês estejam de pé. E se nós pensarmos, querido, que ser igreja significa ter amor com os outros, uma atitude de amor para com o irmão que é fraco, nós precisamos então vigiar a nossa vida, para podermos estar de pé, a fim de ajudar os outros a também estarem de pé. É que às vezes, infelizmente, nós vigiamos mais os outros do que a nós mesmos. Lembro de uma história da vizinha que todas as vezes ou da mulher que, quando a sua vizinha colocava a roupa no varal, ela olhava pela janela e dizia: essa vizinha é muito suja, que mulher imunda, olha a roupa que ela coloca no varal. Como é que a pessoa diz que lavou essa roupa, a roupa toda suja, manchada? Todas as vezes que a vizinha colocava roupa no varal, ela dizia isso. Até que um dia, alguém resolveu ajudá-la a lavar os vidros da sua janela. E ela descobriu que a sujeira não era no varal da vizinha, mas no vidro da sua janela. E ela via tudo manchado, tudo sujo, e não percebia que isso estava nela e não no outro. Por isso Paulo diz: ajude seu irmão, corrija-o com mansidão, mas tenha cuidado para que você também não seja tentado. Ser igreja é ajudar o irmão fraco. Eles precisam de amor, de ajuda em suas dificuldades. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem, que diz: ser igreja significa também carregar os fardos uns dos outros. O apóstolo diz aí então no verso 2: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ele diz que os crentes são chamados a levar as cargas dos outros, compartilhar as cargas da vida. Porque, queridos irmãos, existem cargas que são pesadas demais para se carregar sozinho. Existem cargas que são muito pesadas. E a orientação de Paulo então é: se a carga é sua, peça ajuda. Se é do outro, ajude-o a levar a sua carga, o seu fardo, porque nós assim estaremos mostrando a lei maior de Cristo para nós. Levar as cargas significa apoiar o irmão em momentos de dificuldade, seja material, psicológica, espiritual, física. Paulo diz que nós devemos fazer isso cumprindo a lei de Cristo, que é amar uns aos outros. É interessante porque às vezes alguém pensa que amar é uma sugestão, mas nunca é colocado assim. Amar é uma lei, é um mandamento. João capítulo 13, verso 34, Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E que amor é esse que Jesus está falando? O mesmo com que ele já nos amou. Deus nunca pede que você dê a alguém o que ele mesmo já não deu a você.
Se Ele pede para amarmos, é porque Ele nos amou. Se Ele pede para perdoarmos, é porque Ele nos perdoou. Se Ele pede para estendermos amor, é porque Ele estendeu a mão para nós. Se Ele pede para sermos alguém que se importa com o outro, é porque Ele já se importou conosco e nos ajudou. Aleluia! E agora, se você ler a Epístola aos Gálatas, antes desse capítulo 6, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito, aquilo que Ele gera em nós, por habitar em nossa vida e nos dar uma nova maneira de viver, o fruto do Espírito é amor. É o primeiro fruto, é a primeira expressão deste fruto. O amor é algo que o Espírito de Deus gera no coração do crente. Por isso ninguém pode dizer que não tem a capacidade de amar. Nós podemos amar sim, nós devemos amar sim. Podemos amar porque Jesus já nos amou e nos deu o exemplo. Podemos amar porque o Espírito gera em nós este fruto, que é o fruto do amor, que se expressa no cuidado que temos para com o outro. Se alguém diz que é espiritual e não ama, precisa rever a sua opinião acerca de si mesmo. Como é que alguém é espiritual e não ama, se o Espírito gera em nós o fruto que é o amor? Nós somos chamados, queridos irmãos, a levar as cargas uns dos outros, a ajudar. Aquele irmão é fraco, então ajude. Aquele irmão vive tropeçando, então ajude. Aquele irmão não se põe de pé direito, então seja a mão que se estende para ele. Alguém pergunta onde é que se encontra uma mão amiga. Sabe onde você encontra? No final do seu braço. No final do seu braço tem uma mão amiga. Estenda para alguém. Ajude o seu irmão. Leve as cargas uns dos outros. Paulo está nos dizendo que ser igreja significa nós ajudarmos aqueles que são mais fracos. E as maiores barreiras que temos para a prática do amor são o egoísmo e o orgulho, porque a forma como nós enxergamos a nós mesmos afeta a forma como nós enxergamos o outro. Quem se vê muito grande tem dificuldade em ajudar o outro porque acha muito pequeno. Quem se vê muito forte, acha difícil ajudar o outro, que ele pensa que é muito fraco. Aqueles que julgam ter menos defeitos que os outros, com mais rigor, julgam as falhas dos outros. E nós nos lembramos do exemplo da parábola do fariseu e do publicano. Dois homens. Jesus disse, Lucas registrou no capítulo 18 do seu evangelho. Dois homens subiam a hora da oração. Os judeus oravam 2 vezes ao dia, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Havia sacrifício lá no templo e havia a oração. Aqueles que estavam orando ali, muitas vezes estavam orando exatamente buscando que a expiação feita no templo fosse perdão, fosse graça para as suas vidas. Mas diz o texto que havia um fariseu. Ele estava de pé, orava, diz o texto, de si para si mesmo. Uma oração que ele fazia, que parece que não passava nem da abóbada celeste. Ele orava de si para si mesmo, porque ele falava sobre si. E ele está dizendo assim, Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens. Ele está quase dizendo, parabéns Deus, porque você tem um servo como eu. Ele estava se exaltando e dizendo o que fazia, e não dizendo o que Deus fez por ele. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esses outros homens fracos. Aquele homem se julgava tão grande, tão poderoso, tão infalível, que ele não estava nem pensando na graça e nem na expiação que estava sendo feita no templo. Ele já estava supostamente louvando a Deus por ser quem ele era e dando praticamente os parabéns a Deus por ter um servo tão bom quanto ele. Enquanto isso, havia um publicano, um cobrador de impostos, alguém que já era tido como um miserável ladrão, pecador,
homem impuro perante a lei. Aquele homem batia no peito, não tinha coragem nem de levantar os olhos, mas dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Talvez ele estivesse exatamente no seu coração dizendo que a expiação que está sendo feita agora, lá no pátio do templo, seja em meu favor, seja por mim, seja para perdoar a minha culpa, seja para expiar o meu pecado. E Jesus vai dizer: quem desceu para casa justificado naquele dia foi este que se humilhou, e não aquele outro que se julgou muita coisa, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aquele que mostrou ser pecador, reconheceu sua falha, pediu a misericórdia, alcançou a justificação diante de Deus. E nós, queridos irmãos, somos chamados a ser igreja, como alguém que é sensível à necessidade dos irmãos e está disposto a ajudá-lo em tempos de dificuldade. A igreja é para ser um lugar onde fardos são compartilhados, onde cargas são levadas aos ombros, onde caídos são ajudados a levantar-se, onde fracos são fortalecidos pelo apoio mútuo. Nós somos chamados a ser igreja do Senhor, ajudando uns aos outros. E quando nós ajudamos ao outro, querido, na realidade estamos ajudando mais a nós mesmos. Porque quem ajuda está plantando o que Paulo em seguida vai dizer: tudo que o homem semear, isso ele colherá. Quem ajuda hoje, colhe ajuda amanhã. Se não for da mesma pessoa que ele ajudou, mas será de outro, porque Deus diz: essa lei não falha. Glória a Jesus. Alguém um dia chegou para um médico cristão e perguntou: olha, se alguém está à beira de um colapso nervoso, se alguém está muito ansioso, se alguém está quase em depressão, se alguém está triste, o que ele deve fazer? Alguém esperava que ele dissesse: vá a um psiquiatra. E ele disse: diga a essa pessoa que sai de casa, procure alguém que esteja mais necessitado do que ele e o ajude. E ao contrário do que alguém pode pensar, ele vai ser curado, ele vai ser ajudado, ele vai ser fortalecido quando ele se dispor a ajudar alguém que está necessitado. Porque quando concentramos-nos nas nossas fraquezas, nos tornamos mais fracos. Mas quando nos concentramos na fraqueza do outro para ajudá-lo, nós nos tornamos mais fortes e somos fortalecidos, porque Deus, em sua graça, nos ajuda a sermos cumpridores desta palavra que diz que devemos levar as cargas uns dos outros. Queridos irmãos, há uma coisa que nós precisamos considerar: todos nós estamos numa corrida em direção ao céu, mas não estamos numa competição. Estamos numa corrida, mas não estamos competindo uns com os outros, porque no céu dá para chegar todo mundo de uma vez só, na reta de chegada, abraçados. Glória a Jesus. No céu dá para cruzar a linha de chegada, todo mundo junto, e todo mundo receberá o troféu, aleluia, porque o troféu não é para quem chega primeiro, o troféu é para quem chega como crente, é para quem chega fazendo aquilo que Deus quer de nós. Não há recompensa para os que forem mais adiantados, mas há promessas para aqueles que forem cumpridores da lei do amor e serem então crentes verdadeiros em Jesus. Nós precisamos cumprir esta ordenança, queridos. Ajude, leve a carga, compartilhe a dificuldade, estenda a mão amiga. Mas para encerrar a mensagem, a ideia de ajudar as pessoas a levar as suas cargas não deve ser um substituto para a nossa consciência do dever quanto à nossa própria vida espiritual. Porque depois de dizer que nós devemos restaurar o caído, levar as cargas uns dos outros, examinando cada um seu modo de agir, Paulo agora diz: examine-se, e porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará a sua própria carga. Significa que nós devemos examinar a nossa vida.
e assumir a responsabilidade por aquilo que nós devemos ser diante de Deus. Nós somos responsáveis por nossas ações, pelo que fazemos, pelo que investimos na vida espiritual. Nós ajudamos os outros, mas ninguém tomará a responsabilidade por outros. No dia que Deus nos conduzir a um julgamento, Ele não perguntará o que alguém fez por mim, o quanto alguém orou por mim, o quanto alguém leu a palavra para mim, o quanto alguém quis ser crente por mim, mas eu devo responder pela minha vida diante de Deus. Mas Paulo não diz para levar as cargas, não, no verso 2, cargas fala de necessidades, mas aqui no verso 5, fardo ou cargas fala de responsabilidade diante de Deus. E Paulo nos convida a examinar a nossa própria conduta. Ele diz: cada um examine o seu modo, o seu próprio modo de agir. Ele não nos chama a nos comparar com os outros. Eu sou melhor porque eu peco menos do que os outros. A questão não é essa. A questão é: será que eu peco menos do que deveria? Será que eu, comparando-me a Jesus, posso ser mais parecido com Ele? Cada um de nós, queridos, deve vigiar a própria vida. Estamos fugindo da tentação, como ele diz? Estamos ajudando e sendo alguém que ama, como ele diz? Estamos examinando a nossa própria vida e caminhando dessa maneira, refletindo sobre a forma como vivemos, e podemos então, Paulo diz, aquele que se julga e julga bem, ele terá motivo de gloriar-se, ou seja, de estar satisfeito consigo mesmo. Porque, queridos irmãos, a responsabilidade de orar e de me fortalecer em Deus é pessoal, é minha. Eu posso pedir oração, mas ninguém substitui a minha oração de comunhão com Deus. A responsabilidade de ler a palavra e, portanto, me instruir e me alimentar dela é minha, é pessoal. Eu devo dar contas disso a Deus. A responsabilidade de ser um membro ativo do corpo de Cristo é minha. Eu vou dar conta disso ao Senhor. E agora Paulo diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Não é para nos comparar com o outro, mas para compararmos com quem nós somos, com quem nós fomos. E já que estamos na última ceia de 2024, e Paulo também diz que na ceia examine-se cada um a si mesmo. Se nós olhássemos para trás e fizéssemos uma retrospectiva, este ano eu orei mais do que no ano passado. Este ano eu li mais a Bíblia do que no ano passado. Este ano eu fui mais crente, eu fui mais amoroso, eu fui mais atencioso com o irmão, eu trabalhei mais para Jesus. Esse ano eu fui mais igreja do que eu fui no ano passado. Se eu puder dizer sim a essas perguntas, e cada um de nós deverá fazer esta própria avaliação. Se eu puder dizer sim a essas perguntas, talvez, Paulo diz, eu tenha um motivo de estar satisfeito. Mas se eu não puder dizer sim a elas, e infelizmente há muitas delas, talvez nós não consigamos dizer, eu estou melhor do que estava. Talvez alguém olhando para si mesmo, para a sua caminhada, talvez se lembre como no passado ele andava mais, ele orava mais, ele lia mais, ele chorava mais, ele caminhava mais, ele trabalhava mais. Talvez alguém olhando na retrospectiva possa ver que o gráfico do seu crescimento espiritual não está para cima.
O que devemos fazer? Paulo diz: examine-se. E já que você também é chamado a consertar os outros, conserte-se. Que nós possamos então, queridos, nesta noite fazer desta última ceia um momento de autoavaliação. E Jesus nos manda carregar as cargas, a nossa e a dos outros. Porque Ele pode mandar isso, porque Ele já assumiu as nossas maiores cargas. Ele já levou o peso dos nossos pecados. Ele já fez, aleluia, o maior alívio que alguém podia fazer por nós. Ele tomou sobre si na cruz os nossos pecados. E agora o mesmo que diz: leve as cargas, é aquele que diz: tome o meu jugo que é suave, aleluia. Tome o meu fardo que é leve. Nós temos o privilégio de ter um Senhor que veio ao mundo para servir. E quando servimos, quando ajudamos, quando estendemos a mão ao outro, nos tornamos mais parecidos com Ele. O que significa ser igreja? Significa amar, significa ajudar, significa responsabilizar-se por seu crescimento espiritual. E se você fizer uma avaliação e tirar uma nota baixa, eu ainda tenho uma notícia boa para você: ainda dá tempo de ser igreja em 2024. Ainda dá tempo de amar mais, ainda dá tempo de ajudar mais, ainda dá tempo de tomar sobre si a responsabilidade, de orar mais, de ler mais, de ser um membro mais ativo. Ser igreja, queridos irmãos, é nós, no caso dos tropeços dos outros, sermos mais restaurador do que julgador. No caso das necessidades dos outros, sermos mais ajudador do que observador. E no caso do nosso crescimento espiritual, sermos mais proativos do que passivos, desejando sim usar toda a graça de Deus para cumprirmos esta palavra. Este texto nos ensina que a vida cristã deve ser vivida individualmente, mas não de forma individualista. Cada um deve responsabilizar-se por sua corrida espiritual, mas não para sair correndo na frente dos outros, para ajudar os que estão fracos, para ajudar os outros a levar as suas cargas e demonstrarmos assim a graça de Deus, que em Cristo Jesus nos alcançou, nos libertou do fardo do pecado, nos deu uma nova vida, nos fez templo e habitação do Espírito de Deus, que agora em nós derrama amor, gera graça, distribui dons e nos capacita a sermos esses crentes que cumprem as ordenanças do Senhor. Isso significa ser igreja, e que nós possamos cada dia nos conscientizar disso e sermos uma igreja melhor, sermos mais igreja, sermos uma igreja onde esses princípios estão sendo aplicados na nossa vida. Não estou dizendo isso porque nós não fazemos isso, mas porque somos convidados pela palavra a nos examinarmos para fazermos mais e melhor, para sermos quem Deus quer que nós sejamos. Ser igreja é ser parecido com Jesus, e Ele é quem nos convida a sermos então esses crentes ajudadores, porém que vigiam a vida para seguir firme com seu irmão em direção ao céu e chegar nas moradas celestiais, como um ajudador que ajudou outros a cumprir esta mesma carreira. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e possamos ser igreja hoje e amanhã, mais neste ano do que no ano passado, e mais em 2025 do que em 2024. Essa é a mensagem que Deus nos deixa nesta noite para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus.